Se Midoriya fosse meio kryptoniano, tudo começa no planeta Krypton com o cientista tentando combinar o DNA kryptoniano com outras espécies. Mas ele descoberto, ele seria preso, por isso ser um crime. Mas antes disso ele conseguir enviar uma cápsula com o embrião modificado para o espaço. E tudo aconteceria como na história do Superman, o planeta sendo destruído e com o Superman indo para a Terra, já que isso aconteceu no mesmo dia ele foi mandado para a Terra, então assim seguiria mesmo o percurso da nave do Superman. Mas a nave do embrião seria puxada para um buraco negro, então como protocolo de segurança motores fantasma para fazer uma dobra especial, mas ela acabaria criando uma singularidade que mandaria ela para uma outra dimensão muito variada. Ela começaria a analisar a atmosfera dos planetas até encontrar um compatível semelhante com a Terra e acabaria seguindo seu curso para lá. Ela cairia num parque e uma sonda sairia dela nave. Como sair assim alto? Destruir para não deixar rastros. A sonda começaria a procurar o organismo que ela poderia implantar o embrião, importantemente um do sexo feminino. Com muito tempo de procura ativaria seu modo de infiltração, ficando invisível a olho nu. Ela entra ali e começaria a ver se essa mulher teria um parceiro, já que também precisaria de um organismo masculino para dar vida ao embrião. Casualmente essa mulher teria um marido, então a sonda colocaria o embrião dentro do útero da mulher. Quando ela estava dormindo, então os passarinhos um tempo e ela perceberia que estava grávida, já que ela teria relações com seu marido depois do ocorrido. E essa mulher seria Midoriya, mas seu marido morreria misteriosamente em um acidente de carro, então era parceria só o resto da gravidez. Trabalhando em seu restaurante que era bem famoso por alguns heróis virem lá, passando-se aos 9 meses, e Inko sentiria fortes dores no seu trabalho. Não daria tempo para ela chegar no hospital e seu parto teria que ser feito no seu restaurante. Quando ela sentiria suas dores, ela estaria no seu escritório. Ela desceria as escadas procurando pela sua amiga Mitsuki. Bakugou estaria no caixa. Inko ela iria ter sua amiga, falaria para ela que está na hora. Mitsuki ficaria desesperada, falaria: como você ainda está muito cedo. Inko muito zangada fala muito assusta, gritaria para encontrar um médico. Então um dos clientes falaria que um médico e ser médico mandaria colocar Inko em sinal de uma mesa, então começaria a fazer o parto. Ele pediria para Inko fazer mais força com horas de trabalho de parto. Ela daria à luz a um menino que teria bastante dificuldade para respirar. Fim da parte 1. Parte 2. Já teria passado bastante tempo e Midoriya já teria seus 5 anos de idade. Midoriya teria uma infância bem complicada por causa de muitas vezes ele não conseguia respirar direito, mas isso tudo mudaria quando ele completava assim seus 5 anos na escola por sofrer muito bullying e implicância dos outros alunos. Isso acabou fazendo ele se sentir pressionado, e nesse momento de pressão os poderes de Midoriya do lado humano e kryptoniano se despertaram, lançando uma forte rajada de energia pelas suas mãos e olhos, e coisas de cristais saindo das suas costas como cobras, e tudo ao seu redor sendo empurrado para frente. Então assim a força policial que contém crianças que tem surto de poderes foi chamada para socorrer as pessoas que se feriram e tentar, como tem Midoriya, mas ninguém mais chegaria no local e tentaria acalmar ele. Ele falaria que conseguia escutar tudo, ver tudo. Isso machuca muito, então encomanda aí ele se concentrar na voz dela e respirar fundo e abaixar os batimentos cardíacos. Então fazendo isso Midoriya começaria se acalmar e a barreira estava ao redor dele sumiria, e as cobras de cristais também. Ele iria até sua mãe e abraçaria ela. Inko retribuir o abraço e ver que as mãos dele estavam quentes e os olhos avermelhados, então assim é levado para o hospital e o médico se espantaria, fala aí que me imperia como uma bateria, e Inko não entenderia. Ele ficaria que pessoas normais de plantas precisam do sol, mas de uma forma moderada, mas Midoriya tem células mais coletoras, fica em livraria radiação inteira do sol para o seu corpo. Seja eu senti ele e sua força e sua outra individualidade. E Inko perguntaria: como assim outras individualidades? Ele falaria que Midoriya é um caso de individualidades herdada, que ele tem as individualidades da mãe e do pai, isso é próprio de fidelidade, tá pessoal? O médico pensa que essa forma de Midoriya absorver o sol é individualidade. E Inko perguntaria se isso sobre absorver o sol. Ele falaria que não, e com o tempo ele poderia controlar esse poder. Então ela ia embora depois de passar na polícia para dar explicação sobre tudo o que aconteceu e explicaria sobre os poderes para seu filho. E assim Midoriya tem uma rotina de treinamento físico e também mental. Já teria se
Se passado bastante tempo do ocorrido, Midoriya não sofreria mais bullying por causa do que ocorreu e nem Bakugou incomodaria ele porque saberia como e forte o Midoriya e resistente, onde o professor pergunta aí o que eles queriam fazer e todos os dias iam que seria um herói e tendo aquele mesmo diálogo do Bakugou, então cortaremos até Midoriya iria para casa, ele iria pelo túnel, mas o sentido dele escutaremos batimentos de alguma coisa dentro de todos, então ele cortaria, ia por outro caminho, com o tempo dele andando ele escutaria algumas explosões e correria para lá e veria que tem um vilão Gosma aprendendo alguns adolescentes, só que nessa história ele não pegaria o Bakugou e sim uma garota que tem basicamente os mesmos poderes do Bakugou. Os heróis não conseguiu chegar perto por causa das os heróis davam irão muito pensativo, ele decidiria enfrentá-lo, então os heróis viviam que ele estaria em direção do vilão, mas eles não conseguiram segurar, então o vilão, vendo que Midoriya está vindo direto para ele, usaria o poder da garota, soltando uma grande explosão em direção de Midoriya, o vilão começaria aqui feito lunático, mas quando a fumaça se dissiparia veríamos Midoriya só com a sua roupa de cima rasgada, mostrando seus músculos definidos sem nenhum arranhão. Midoriya pergunta aí se ele está com medo, o vilão manda ele não subestimar ele, mas no piscar de olhos Melhoria apareceria na frente do vilão, seguraria a garota pelo braço e com a grande pressão de seu sogro mandarei outros não para longe e finalizaria, usando a sua individualidade de mover as coisas com a mente, usando algumas barras de ferro para fazer uma prisão. Como uma bola vai ficando por aqui, pessoal.